Olá, tudo bem? Eu espero que vocês estejam se cuidando, respeitando esse período de isolamento, que às vezes dá uma aflição, né? Com tudo que a gente tem ouvido, que a gente tem lido a respeito de toda a situação que estamos vivendo, né? Medo, mas a gente se cuidando vai passar rapidinho. Bom, para não ficarmos estagnados, né, parados com toda essa situação, né, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente dar continuidade nos nossos conteúdos. Então, hoje, sextos anos A e B, nós vamos falar um pouquinho sobre a composição da matéria. O nosso módulo 6, que se inicia na página 328. Então, eu espero que vocês estejam com as apostilas em mãos, porque vocês vão precisar delas para acompanhar essa aula, tá bom? Então, nessa página aqui de abertura, nós temos a imagem que tanto está sendo requerida, né, esses dias, que é a lavagem das mãos. Que, na verdade, é para acontecer o tempo todo, porque ela previne quase todos os tipos de doenças, né? E aí a imagem traz, né, aproveitando, não podia deixar de fazer esse comentário, né? Para a gente lavar as mãos, nós precisamos de sabão, né? Fazer uma boa higienização e água, né? E aí a pergunta que vem é assim: você sabe o que significa dizer o que é água potável? E a 2. A água que chega às casas pode ser classificada como uma mistura? Por quê? Bom, a água potável, ela é aquela que a gente pode beber, que a gente pode usar para cozinhar, né? Ela não é chamada de água pura e vocês já vão entender por quê. A água potável, ela vem de rios, coletada, né, pela estação de tratamento, e aí então ela chega às nossas casas e junto com essa água tem os minerais que vieram desde quando ela estava lá no lençol freático, né, carregando isso pelos rios e tudo mais, né, recebe cloro, às vezes recebe flúor em algumas cidades, né, então ela não é uma água pura. Tem outras coisas ali junto com ela, né? O que não pode ter são os micro-organismos que causam doença. Daí ela deixa de ser potável. Então, a segunda, já respondi a segunda, né? Chega às nossas casas, pode ser classificada como uma mistura? Sim, porque não é só o H2O, né? Tem outros componentes que fazem parte. E então, isso foi uma alavanca, né? Essas perguntas iniciais com essas imagens são sempre assim alavancas para a gente dar continuidade ao nosso assunto, composição da matéria. Então, nós vamos para essa página aqui, que é a 329. E tá lá, né? Substâncias puras e misturas. Se você recebesse, por exemplo, a tarefa de analisar o líquido azul contido no recipiente ao lado, uma das primeiras ações recomendadas seria definir qual é o objeto de sua análise. Quais são os seus limites? No caso do líquido, não seria necessário considerar o ar que está ao redor dele, ou o frasco no qual ele está contido. Assim, depois que você definisse a porção a ser estudada, poderia dizer que o líquido azul é seu sistema. Então, quando eu vou fazer um estudo, eu estou considerando não o ar que está aqui, né? Não o vidro em que o recipiente está, aliás, em que o líquido está, mas unicamente o líquido, certo? Então, quando eu defino a porção de matéria que eu vou estudar, eu digo que esse é meu sistema. Esse sistema pode ser um planeta, pode ser rochas. Vocês têm aí algumas imagens na 329, né, de fragmentos de rocha. Vocês têm formando solos diferentes. Vocês têm a imagem de um planeta, vocês têm a imagem de um monte de joaninhas, né? Então, a partir do momento que eu defino
o que eu vou estudar, esse é meu sistema. E um sistema, ele vai ser formado ou por substância pura ou por mistura. Qual a diferença entre eles? Substância pura é aquela substância, é aquele sistema que é formado por um único tipo de substância que tem as suas propriedades constantes. Então, o seu ponto de ebulição, que a gente já estudou, o seu ponto de fusão, a sua densidade serão sempre as mesmas, independente da quantidade de matéria que eu tenho. Por exemplo, a água destilada é a água purinha, que é obtida em laboratório. Somente tem ali o H2O. Ela vai ter sempre, ao nível do mar, o ponto de fusão 0 grau, o ponto de ebulição 100 graus Celsius, né? E a sua densidade 1 grama por ml. Ou seja, lembra que a gente aprendeu o cálculo da densidade, né? Eu vou ter sempre 1 grama de água ocupando o espaço de 1 ml. Se a água for pura, eu posso ter uma piscina de água ou posso ter um pouquinho de água só num copo, que ela vai ter sempre essa mesma densidade, porque é uma substância pura. Existem outras substâncias puras, né? O oxigênio, por exemplo, o nitrogênio, o gás carbônico, se eu considerar que estão só eles ali naquele local. Agora, na natureza é muito difícil a gente encontrar uma substância separada da outra. Geralmente elas estão em forma de misturas. O ar, por exemplo, o ar é uma grande mistura. Tem vapor d'água, tem gás oxigênio, tem gás carbônico, né? Ele não tem nada isolado, né? A água da torneira, como eu comentei, é uma mistura de água com muitos minerais. O leite é uma mistura, né? Tem água, tem proteínas, tem gorduras, tem minerais. Então, as misturas, elas não têm as propriedades, as características constantes. Então, dependendo do tanto de componentes que eu tenho formando aquela mistura, vai ser o seu grau de ebulição, o seu grau de fusão, a sua densidade. Um exemplo de mistura que está sendo também muito falado esses dias é o álcool gel. O álcool gel é um álcool que deve estar aí em torno de 70. O que é esse álcool 70? Significa que é o álcool puro misturado numa proporção com água. Ah, professora, mas então por que a gente não usa o álcool purinho? Será que ele não desinfeta melhor? Não, porque essa mistura faz com que o álcool demore mais para evaporar. E aí, consequentemente, ele tem um tempo de ação na superfície, no caso das mãos, ou onde eu passar esse álcool, né? E aí, esse tempo a mais que ele demora para evaporar é o tempo necessário para ele matar os micro-organismos que estão ali. Se eu passo o álcool purinho, o ponto de ebulição dele é muito baixo, então ele evapora rapidinho. E se ele evapora rapidinho, ele não mata os micro-organismos que estão presentes naquela superfície. Ah, então por que eu não uso o álcool do mercado, que é o álcool 40 e tanto, né? Não lembro exatamente quanto. Porque aí a quantidade de álcool para fazer para ser efetivo, né, no combate aos micro-organismos já não é suficiente, tá certo? Então o álcool gel é também um tipo de mistura. Isso que eu tô falando para vocês têm na página 330 e 331. Tem alguns exemplos aqui, ó, de misturas, né? Fala do ar atmosférico, da água do mar, do vinagre, do aço, leite, o gás de cozinha, né? O próprio ouro, o ouro é uma mistura, porque o ouro purinho, ele não tem consistência que dê para fazer joias e tudo mais, né? Como que eu sei, então, se aquele sistema ele é formado por uma substância pura ou se ele é formado por mistura? Se ele for substância pura,
ele vai ter as suas propriedades, as suas características sempre fixas, não vão mudar. Se for uma mistura, essas propriedades, como a densidade, a fusão e a ebulição, podem variar de acordo com a quantidade de componentes nessa mistura. Então, aqui, ó, só resumindo para a gente encerrar essa primeira parte. Eu tenho aqui, sistema é a porção de matéria que será estudada. De acordo com a sua composição, ele pode ser classificado em substância pura, se ele tiver uma substância só, ou mistura, se tiver mais de uma substância juntas naquele local. Muito bem, dito isso, eu vou pedir para que vocês sigam as orientações na parte de atividades lá do plural, tá bom? Do maestro. Então, um beijo e eu volto com a segunda parte dentro em breve, tá? Fiquem com Deus. Até mais.